Então, vamos falar de sintomatologia de doenças de plantas. Para começar a falar desse tópico dentro de fitopatologia, é importante a gente falar sobre diagnose, né? Como diagnosticar doenças de plantas. Como chegar a um diagnóstico certeiro? Vamos fazer a comparação de uma doença humana. Quando você está com algum problema, vai ao médico, o médico vai fazer exames, vai pedir exames, e também um diagnóstico de observar o paciente para verificar se ele descobre que doença ele está passando. Por exemplo, manchas no corpo, dores no corpo, dores de cabeça, tudo isso são sintomas de doenças humanas. Nós falamos, né, então fica mais fácil, ainda mais para o adulto, né, que consegue manifestar aí o que está sentindo de sintomas, fica mais fácil no diagnóstico. Numa criança já é mais complicado, mas os exames, né, os exames de sangue, os exames de urina, são importantes aí na diagnóstico de doenças humanas. Agora, como diagnosticar uma doença de plantas de forma certeira? É isso que a gente vai falar hoje, vai começar a falar hoje. Principalmente observando os sintomas e os sinais, que a gente já vai definir o que é sinal, tá bom? O primeiro ponto, então, para diagnosticar uma doença é saber se ela é causada por um fator biótico, um vírus, uma bactéria, um fungo, um nematóide, um espiroplasma, ou por fatores abióticos, uma deficiência nutricional, um estresse hídrico, uma temperatura elevada que gerou ali a uma escaldadura de um tecido da planta. Então, primeiro ponto é identificar se é biótico ou abiótico. E qual que é a importância de diagnosticar doenças? Assim como as doenças humanas, é preciso diagnosticar para tratar, para saber qual que é a melhor forma de reduzir os danos causados por aquela doença na área, sendo ela biótica ou abiótica. Se for biótico, saber reconhecer esse sintoma vai ser um ponto importante para as medidas aí de controle, se é um fungo, se for um fungo que está causando doença na folha, tem como ter uma medida curativa. Já se é um fungo do sistema vascular, já não tem o que fazer, tudo medida preventiva, né? Então, saber fazer essa distinção, se é biótico, abiótico, e depois tomar a decisão do que fazer. Em alguns casos, né, não tem o que fazer, dependendo do tipo de doença biótica, por exemplo, uma doença bacteriana em vasos condutores, como é o caso do HLB. Não tem medidas curativas, mas tem que fazer a prevenção para as outras plantas da área, para as outras plantas de laranja ali, não terem a infecção por essa bactéria, que é transmitida pelo psilídeo. Em alguns casos, pessoal, de doenças bióticas, né, uma diagnose completa só se chega a uma diagnose completa ao mandar uma amostra algumas amostras de plantas com sintomas para laboratórios. Existe chegar a esse ponto, que não se tem certeza, observando ali os sintomas de campo, não se sabe qual que é o fator. Então, se faz a coleta de plantas, não só uma, né, tem que coletar algumas plantas e levar até um laboratório, que nas universidades, que tem curso de agronomia, as grandes universidades têm laboratório de fitopatologia, algumas empresas privadas também contam com esse trabalho de avaliação aí, fazer essas análises, né, de plantas com sintomas para descobrir qual que é o agente que está causando aquela doença, porque muitas vezes alguns sintomas são diferentes de tudo que já se viu. Então, é preciso fazer uma investigação mais profunda, uma investigação a nível de laboratório para identificar essa doença, para identificar quais são os agentes causais de doenças, ok? Os sintomas e os sinais de doenças são a base para a diagnóstico de doenças de plantas. Como diferenciar, então, um sintoma de doença biótica para um sintoma de doença abiótica? Lembrando, pessoal, abiótico, né? Esse A antes aí da palavra significa que não é causado por um agente biológico. Uma deficiência nutricional, como eu disse, um estresse hídrico, são causas de doenças abióticas, diversas outras, né? Para diferenciar uma doença que é causada por
fatores bióticos, de uma doença que é causada por fatores abióticos, primeira coisa, observar a simetria de sintomas. Os agentes bióticos, né, os fungos, as bactérias, os vírus, eles vêm pelo ar. Muitos desses fungos e bactérias estão no solo, então com respingo da chuva, com respingo de água de irrigação, ele vai colonizar ali as folhas, né? Muitas doenças causadas por vírus são transmitidas por vetores, e isso é de uma forma aleatória na planta. Não é, por exemplo, do lado direito da folha vai ter os mesmos pontos, as mesmas necroses do que do lado esquerdo, tá? Não tem simetria desses danos, desses sintomas. Isso já é um ponto inicial para diferenciar uma doença biótica de uma doença abiótica, porque a contaminação é de forma aleatória no tecido da planta. Sintomas de doenças bióticas têm aparência aleatória, ao acaso na planta, em flores, em folhas, em frutos, em ramos, não tem simetria, por exemplo, do lado direito é espelhado igual do lado esquerdo. Igual acontece, por exemplo, para deficiências nutricionais, que são doenças abióticas. As doenças abióticas, que são causadas, por exemplo, por deficiência nutricional, são uniformes. Por exemplo, tem uma deficiência de nutrientes no solo. A planta vai manifestar os sintomas do lado direito e esquerdo da folha, de uma forma espelhada, como eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos diversas folhas de milho, né, desde a folha saudável, algumas folhas mostrando deficiência de alguns nutrientes no solo, por exemplo, aqui, essa segunda folha, que tem as bordas arroxeadas, deficiência de fósforo. A terceira folha com as bordas amareladas, e o centro verde aqui, deficiência de potássio. A quarta folha aqui, deficiência de nitrogênio, a parte central da folha e a extremidade da folha amarelada. A folha com essas nervuras, né, entre amarelado, mais claro, o amarelado e o verde, deficiência de magnésio. Uma folha enrolada, sintoma de deficiência de água no solo, né, estresse hídrico. Já essa folha aqui, a penúltima, com manchas aleatórias na folha, já é um sintoma de doença biótica, ferrugem. A última folha aqui, com os bordos aí queimados, segundo esse material aqui, é um sinal de uma fitotoxidez causada por algum agroquímico pulverizado no milho, que causou afito nas folhas do milho. Então, o que eu quero atentar para vocês? Para essas primeiras folhas aqui, deficiência nutricional, que são doenças abióticas, falta de nutriente no solo, ocasionando uma doença biótica, que é causada por um fator não vivo. Vocês observam que há uma simetria entre os sintomas, né? No lado direito da folha do milho, manifesta igualmente o mesmo sintoma do lado esquerdo. Assim, para deficiência de fósforo, potássio, nitrogênio, como vocês podem observar. E para o sintoma também de deficiência hídrica, que é um fator abiótico. Vocês podem observar que acontece aí a murcha da folha de forma homogênea, de um lado e de outro. Já comparando com uma doença, né, que é um fator biótico causado por fungos aí, vocês observam que não tem simetria. Não é que tem duas manchinhas do lado direito e duas manchinhas do lado esquerdo na mesma posição. É desuniforme, não é espelhado de um lado e de outro da folha. Isso já é um primeiro ponto para você diagnosticar. É uma deficiência nutricional, ou isso pode ser uma doença, ou isso pode ser uma fitotoxidase por herbicida. Então, vou observando aqui uma folha de soja com ferrugem, que é uma doença biótica, vocês observam que o pontilhadinho, né, que é o sintoma observado na parte superior da folha de soja, ele é assimétrico.
não tem a mesma quantidade de lesões do lado direito, do lado esquerdo, porque a infecção causada pelo fungo ela é aleatória ali na folha. Ela não tem uma simetria como os sintomas abióticos, né, como a deficiência nutricional, por exemplo, é observado nas folhas da cultura das plantas, né, nas folhas das plantas ou em outros tecidos das plantas também. Então, o primeiro ponto é isso, gente. Tem característica uniforme do amarelecimento na folha, ou de uma coloração diferente na folha, de uma necrose? Se tem simetria, né? Se é bem simétrico, essas necroses, esses sintomas, se são simétricos, provavelmente são de causas abióticas, mas é preciso investigar mais a fundo também, não se ater só a isso, tá? Tem que olhar se na literatura ali você encontra, se, por exemplo, eu acho que tá com a folha do milho meio arroxeada, vai lá na literatura, verificar se está bem simétrico essas manchas. Então, parece ser uma deficiência de fósforo. Então, isso também tem que ser investigado, e com a prática, né, o técnico, o agrônomo, ele vai conseguindo identificar esses sintomas com mais facilidade no campo. Nós temos sintomas e sinais, tá? Ambos, nem todas as doenças manifestam sinais, isso é importante falar. Por exemplo, viroses, você não vai ter manifestação de sinais. Bactérias, fungos, já é possível verificar esses sinais. Os sinais são as próprias estruturas dos patógenos, e eles estão associados aos sintomas. Por exemplo, quando você observa a ferrugem da soja, e por baixo da folha verifica aqueles pontilhados amarelados, né, que são a própria estrutura do fungo. Aquilo ali são sinais que estão associados aos sintomas, que são aquelas necroses geradas na folha. Então, sintoma são a exteriorização da doença, a manifestação dessa doença na planta, que está causando uma necrose, está causando uma malformação na folha, um encarquilhamento de folha. E o sinal é a própria estrutura do patógeno. Para vírus, a gente não vai ver esse sinal, certo? Mas para fungo é muito comum a gente observar o sinal desse patógeno no tecido da planta afetada. Então, diante disso, pessoal, para chegar a uma diagnose completa, observar sintomas, observar sinais quando a doença apresenta sinais, doenças fúngicas, por exemplo, é comum a gente verificar sinais. Consultar a literatura, se já existe ali relatos daquela doença, ou se você já é prático ali na cultura, trabalha com a soja, com milho, já sabe diagnosticar com facilidade essas doenças, chegando na diagnose. Ah, isso aqui é ferrugem asiática da soja. Ou, chegando na diagnose, isso aqui é um vírus que está causando esses sintomas na cultura da melancia. Chegando na diagnose, isso aqui é o HLB nos citros, ou é o cancro cítrico, ou é a clorose variegada nos citros. De acordo com os sintomas observados em campo, de acordo com a consulta à literatura, ou até a consulta a próprios outros técnicos da área, técnicos que têm ali muita carga, muita bagagem de conhecimento, chegando a uma diagnose. Isso são os métodos usados para reconhecer doenças já descritas. E, claro, com base nessa diagnose, para ter uma diagnose certeira, também recorrer a materiais que estão aí em PDF, que muitas empresas multinacionais disponibilizam, catálogo de doenças de milho, a própria Embrapa tem, ou recorrer a materiais como manual de fitopatologia, manual específico de doenças da cultura, por exemplo, manual ilustrado de doenças de citros, manual de doenças do milho, da soja, do sorgo, né? Isso é a diagnose mais de doenças que já são relatadas na literatura, doenças que são comuns de acontecer nas culturas. Mas vem o ponto de doenças que se observou tudo, se fez estudos, se recorreu à literatura e não tem nenhum sintoma parecido no que já foi descrito aí na literatura. Entra os postulados de Koch que nós estudamos lá antes das férias, inclusive foi
tema da nossa avaliação, tema de uma questão que nós fizemos também de uma atividade. Os postulados de Koch, né? Koch foi um médico que estudou doenças, né? Ele estudou primeiramente a sua contribuição, doenças de animais. Só que o que ele utilizou, as metodologias utilizadas, serviu para também ser identificada e ser comprovada a patogenicidade de doenças de plantas. Então, foi estabelecido, né, todo mundo se lembra, dos postulados de Koch, que são 4. O primeiro postulado de Koch estabelece que o micro-organismo deve estar sempre presente na lesão da planta doente. É o postulado que estabelece a associação constante. Então, para uma doença desconhecida, nunca se viu relatado na literatura, nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na África do Sul, não tem nada relatado sobre aquela doença em nenhum país. Então, é a hora de investigar que doença é essa. É preciso investigar que doença é essa para chegar no ponto de uma diagnose certa e um controle daquela doença. Para fazer esse primeiro postulado, é preciso coletar amostras, né, de partes vegetais que estão com esses sintomas, por exemplo, a doença foliar do mamão. Vai coletar várias folhas do mamão, vai levar para o laboratório, vai fazer a avaliação desses sintomas, né, pegando estruturas e observando a nível de microscópio, para identificar quais são as estruturas desse agente causal, se é um fungo, se é uma bactéria ou se é um vírus. Então, a primeira coisa é fazer a diagnosticar que agente causal pode estar causando essa doença, observado em várias plantas, não é um tecido apenas que você vai levar para o laboratório. Várias plantas com esse sintoma, vai fazer a coleta e levar para o laboratório para avaliar as estruturas desse agente causal. O segundo postulado, ele é a relação de cultivar esse micro-organismo em cultura pura, em meio de cultura em laboratório. Só que lembrando, pessoal, que nem todo micro-organismo é possível fazer cultivo em meio de cultura. Por exemplo, vírus não é possível. O vírus, ele sempre está associado com a planta hospedeira, o vírus de planta, né? Os vírus de animais associados aos animais, ao organismo. Ele não cresce fora da associação das células do hospedeiro. Mas aqui, essa parte de cultivo é possível para bactérias, não para todas, né? Bactérias que também têm uma necessidade, que são parasitas obrigatórios, não é difícil fazer o cultivo dele em meio de cultura, mas para bactérias e fungos que são parasitas facultativos, ou seja, que na ausência de planta hospedeira vivem em restos de cultura, é fácil fazer esse isolamento em meio de cultura. Então, observar o sintoma de uma doença não conhecida, vai observar a nível de microscópio qual que é as estruturas desse organismo que está causando. Por exemplo, se é um fungo, observa ali nas lâminas, no microscópio, as estruturas dos esporos desse fungo, né? Identificando qual a possível espécie de fungo que está causando essa doença. O segundo postulado é cultivar esse micro-organismo em cultura pura no laboratório, isolar esse micro-organismo, pegando ali das lesões do tecido da planta doente e cultivando em um meio de cultura próprio para aquele tipo de micro-organismo, para fungo, para bactéria. O terceiro postulado, que são todos esses postulados usados, né, só frisando mais uma vez, para diagnosticar doenças ainda não relatadas na bibliografia, tá? O terceiro postulado é pegar esse micro-organismo que cresceu em meio de cultura e inocular em uma planta sadia. Para vírus, na verdade, o segundo postulado, ele não, como não é possível cultivar vírus, né, em laboratório, já faz o terceiro. Pega um macerado de uma folha, faz um macerado da folha de uma planta com sintomas e inocula numa planta sadia, fazendo ali um pequeno ferimento e esfregando aquele macerado da folha da planta com sintoma. Você vai estar inoculando o vírus na planta sadia. Para uma doença fúngica, que eu já vou mostrar para vocês, o postulado de qual é uma doença fúngica, como que é feito o estudo. É cultivado esse fungo em laboratório e depois inoculado numa planta sadia. E o quarto postulado
E, na verdade, quando você inocula aquele micro-organismo que você acredita ser o causador daquela doença, vai reproduzir os sintomas na planta sadia, ou no órgão vegetal sadio, num fruto, por exemplo. O quarto postulado, ele se diz com relação a reisolar esse micro-organismo que cresceu no fruto sadio. Foi inoculado. O que é inocular, pessoal? É colocar o micro-organismo nessa estrutura, nessa planta, né, ou nessa parte vegetal, e esse micro-organismo vai ser colocado nessa planta, né, para que ele desenvolva. Isso é inoculação, é colocar o micro-organismo em contato com a planta, tá? Sadia, no caso. Os micro-organismos, então, o quarto postulado, ele se diz com relação a reisolar esse micro-organismo que cresceu na planta que foi inoculada artificialmente. Aqui fica mais fácil para vocês entenderem. Eu já até mostrei esse slide em uma aula anterior, né? É uma prática que a gente faz em laboratório nos anos que a gente está tendo aula normal, aula presencial, mas como a gente não está tendo essa possibilidade, mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um fruto de mamão com sintoma qualquer, né? Aparentemente, a gente já sabe que sintoma é esse, porque não é uma doença desconhecida. Só que a gente faz essa prática no laboratório simulando como seria um trabalho para evidenciar qual que é o patógeno. Só que essa doença, esses sintomas observados aqui, é bem típico da antracnose do mamoeiro, que é uma doença de pós-colheita do mamão muito séria, que causa podridão dos frutos, né, causado por um fungo. A gente já conhece tudo. Só que mostrando com essa prática como seria para identificar uma doença não conhecida. Então, primeira coisa, associação constante. O micro-organismo está associado com os sintomas da doença. Nós observamos aqui essas manchas, né, essas necroses ao longo do fruto, e aqui uma estrutura esbranquiçada, que na verdade já é as hifas do fungo Coletotrichum gongilosporioides, né, que causa aí a antracnose do mamoeiro. Observando esses sintomas, a gente sempre também procura observar no microscópio as estruturas do fungo, que vai ser possível observar hifas, esporos também desse fungo. Faz o isolamento desse micro-organismo em meio, no caso desse fungo, a gente faz o isolamento em BDA, que é um meio de cultura à base de batata, dextrose e agar, que é um meio nutritivo para que esse fungo cresça, né, no laboratório e mantenha essas placas em temperatura controlada, uma temperatura que é ideal para ele desenvolver no ambiente, né. A temperatura deixa aí a 20 graus, mais ou menos 2, né, 20 para 22, de 20 a 22 graus Celsius, tá? Aqui mostrando, isso aqui é outro fungo, se eu coloquei aqui para vocês, mostrar, isso aqui é do mesmo gênero, né, que causa antracnose mamoeiro, só que esse aqui é Coletotrichum lindemontiano, tá? Só para mostrar para vocês como que é, ilustrando, né? Então, inocula uma parte do tecido, isso tudo em laboratório, com medidas para evitar a contaminação dessas placas com outros organismos que não sejam o fungo que a gente quer isolar. Espera alguns dias para que esse fungo desenvolva no meio de cultura. Depois, inocula esse fungo que cresceu no meio de cultura em frutos de mamão sadio, em frutos que já estão no ponto de colheita, porque o fruto de mamão, ele é colhido verde. Nessa fase, não manifesta ainda a doença, começa a manifestar a antracnose quando está amadurecendo o fruto. Mas, para inocular, como é que a gente faz? Faz um pequeno ferimento na casca do mamoeiro e inocula esse fungo que cresceu, que foi isolado em meio de cultura. E depois de alguns dias, esperando principalmente o amadurecimento, porque essa doença ela tem um maior desenvolvimento à medida que vai tendo a liberação do etileno, que é o etileno responsável pela maturação do fruto, né? É possível observar o sintoma a desenvolver. Então, para descobrir uma doença, né, qual que é o agente causal e poder falar, não, essa doença é causada pelo fungo Coletotrichum gongilosporioides. Para chegar nessa diagnose de uma doença que ainda não tem referência na bibliografia, o postulado de Koch é uma ferramenta importante e para ser utilizado na diagnose de doenças não conhecidas, tá? É uma das ferramentas. Análises laboratoriais, por exemplo, para vírus, não é mais difícil saber
a nível aí de espécie. Então, é importante fazer, por exemplo, PCR, fazer avaliações a nível de laboratório para identificar qual que é o vírus que está causando aquela doença de planta. Falando agora especificamente de sintomas, nós vamos estudar agora a classificação de sintomas. Por exemplo, um sintoma que acontece no fruto, um sintoma que causa murcha na planta, que geralmente está associado a doenças do sistema vascular, podridão de raízes, ataque de nematóides às raízes, e você observa o sintoma, na verdade, de ataque de nematóide, da contaminação de nematóides nas raízes, nas folhas, a murcha das folhas. Então, quando o sintoma ele está próximo, está no órgão atacado, ou quando ele está manifestando longe do órgão atacado, a gente vai ver que tem uma classificação para isso. Sintomas secundários, sintomas primários. Então, nós vamos começar a estudar hoje, e vamos continuar na próxima aula, essa classificação de sintomas. Primeiramente, a gente falou tanto de sintoma, mas vamos definir. Sintomatologia. Sintomatologia, pessoal, é o ramo da fitopatologia, né, a ciência que estuda as doenças de plantas, que estuda sintomas e sinais visando diagnosticar as doenças de plantas. Sintoma é qualquer manifestação das reações da planta a um agente nocivo. Uma podridão, uma necrose, uma murcha da folha, vamos falar, deixa eu ver, um amarelecimento da folha, tudo isso é sintoma. Sinais. Os sinais são as próprias estruturas dos patógenos. Isso é bem comum a gente observar em doenças por fungos e também doenças bacterianas. Para doenças causadas por fungos, a própria estrutura ali do fungo, as hifas ou os esporos, para doenças bacterianas, o pus bacteriano, que é aquela quantidade de células desenvolvidas que são muitas vezes exteriorizadas do tecido contaminado. Quadro sintomático. Quadro sintomático é a sequência completa de sintomas que ocorrem durante o desenvolvimento de uma doença. Vou dar um exemplo. A murcha do tomateiro, causada pelo fusário. Primeiramente, começa a observar a murcha nas folhas mais novas, uma murcha leve, né? E é muito rápido o desenvolvimento dos sintomas causados pela murcha do fusário no tomate, né? No segundo dia, já observa uma murcha maior, em maior quantidade de folhas da planta. No quarto dia, a planta já está praticamente sem folhas, né? Teve uma murcha generalizada, ela está tendo queda de folha. Uma semana depois, a planta morreu. Então, esse quadro sintomatológico, que para cada doença é diferente, assim como para doenças humanas, né? Cada doença tem um quadro sintomatológico diferente. Então, para doenças de plantas também. Estuda-se a sintomatologia de uma maneira objetiva, considerando-se apenas os sintomas perceptíveis pela visão, pelo tato, pelo olfato. A gente vai falar que doenças bacterianas, por exemplo, deixam um cheiro muito ruim nas plantas, ou nos frutos, ou nos tubérculos contaminados. Um cheiro bem característico, de podre. Isso é também perceptível e pode ser utilizado na diagnose de uma doença. Então, no campo, pessoal, o que é usado para diagnose é o que é perceptível. As manchas da folha ali, se é possível verificar uma estrutura de um fungo, ou se é possível identificar ali um pus bacteriano. Se a nível de campo não for possível chegar nessa diagnose, manda para um laboratório para que seja, isso principalmente para virose, para espiroplasma, às vezes tem que mandar para laboratório para identificar sintoma, quando não é comum aquele sintoma estar ocorrendo em uma lavoura. A classificação dos sintomas. Professora, Oi. o Miguel perguntou aí, ele perguntou, então sinais e quadros assintomáticos é a mesma coisa? Não. Quadro assintomático é quando você não tem sintoma, tá? Aí a gente tá falando de quadro, quando você fala assim, uma doença é assintomática, é que ela não tem sintoma. Quadro sintomático é a sequência, né, de sintomas. Por exemplo,
uma ferrugem da soja. Ela não começa já daquele jeito, a folha toda manchada, ela começa com uma lesão pequena, que vai desenvolvendo se não tiver o controle. Então, a sequência de sintomas, a sequência de ocorrências do sintoma, ela forma o quadro sintomático. O sintoma, ele é específico, por exemplo, primeiro começou com pequenas necroses na folha, depois uma necrose mais generalizada. Então, o quadro sintomático ele é formado pelos sintomas daquela doença. Agora, quando a gente fala assintomático, é que não manifesta nenhum sintoma, que é bem comum para algumas doenças humanas, né? Por exemplo, o COVID. Para alguns pacientes, ele é assintomático, ou seja, não manifesta sintoma. A pessoa está com o vírus, mas não manifesta sintomas. Para doenças de plantas também pode existir quadros assintomáticos, tá? Só que isso para a parte prática, né, da agricultura, que bom que está sendo assintomático, né? Então, possivelmente a gente nem vai saber que aquela planta está contaminada. Alguns casos de plantas com resistência a determinados patógenos pode ter a contaminação, mas não a manifestação dos sintomas, porque ela já apresenta uma resistência ali genética. Então, pode formar um quadro assintomático. O assintomático é não manifestação do sintoma, mas o quadro sintomático é a sequência de sintomas. Algumas doenças, ela começa, por exemplo, quando eu estava falando da murcha, né, do tomate. Começa com uma murcha nas folhas mais novas e essa murcha vai se estendendo a todas as folhas da planta até a morte da planta. Então, essa sequência de sintomas ao longo dos dias forma um quadro sintomático. Ok? Ficou claro, João? Sim, ele respondeu ali. Tá, qualquer coisa depois a gente conversa mais sobre isso depois da aula, tá bom? Depois eu vou abrir um momento para a gente, para as dúvidas e perguntas. Então, os sintomas, eles podem ser classificados de formas bem simples e de uma forma mais complexa. Nós temos 3 classificações de sintomas. A classificação com relação à localização dos sintomas em relação ao patógeno, que podem ser primários, sintomas primários e secundários. Uma segunda classificação de sintomas que se dá com relação às alterações produzidas na planta hospedeira, sintomas habituais e lesionais, e uma classificação de sintomas bem mais robusta, mais detalhada, que é com relação à estrutura ou os processos afetados na planta hospedeira, que a gente vai estudar com mais detalhe, que tem sintomas histológicos, fisiológicos, morfológicos. Isso a gente vai começar a estudar já na próxima aula, na quinta-feira. Hoje nós vamos falar dos sintomas, da classificação de sintomas com relação à localização do patógeno, que é o primário, sintoma primário e secundário, e a classificação com relação à alteração produzida no hospedeiro. A classificação de sintoma com relação à localização do sintoma, o sintoma com relação ao patógeno, existe só 2, sintomas primários e sintomas secundários. Os sintomas primários, eles são resultantes da ação direta do patógeno sobre o tecido do órgão afetado. Por exemplo, vocês estão vendo aí a foto de uma folha de soja com ferrugem asiática da soja. É um caso típico de sintoma primário. O patógeno, ele está na folha e o sintoma é observado na folha. Uma podridão que a gente acabou de ver lá no mamão, da antracnose. O patógeno está no fruto e está sendo observado o sintoma no fruto, também é um sintoma primário. Sintoma secundário, ou chamado também de sintomas reflexos. O sintoma reflexo, ele é exibido, ele é observado distante da região onde o patógeno está atacando. Por exemplo, vocês estão vendo aí a foto, né, da murcha bacteriana causada pela Ralstonia solanaceae no tomate. Esse micro-organismo, ele afeta os vasos condutores, só que a gente observa os sintomas nas folhas, porque não está chegando seiva nas folhas, então vai perder a turgidez, vai murchar e essa planta vai morrer. Então, esse já é um sintoma secundário, porque se observa nas folhas o sintoma, mas o dano causado pelo micro-organismo está sendo no sistema vascular da planta.
Então, é chamado de reflexo, ou sintomas secundários. Outro exemplo de sintoma secundário, um amarelecimento e um subdesenvolvimento de planta de soja em reboleira em áreas específicas da lavoura, que não é na área total e não é em linhas, né? Que é causado por nematóides. Você vai observar na folha o sintoma de subdesenvolvimento, vai observar no ramo a planta está desenvolvendo menos. Só que onde está sendo a área afetada a área afetada está sendo a raiz, afetada pelos nematóides, que afetam ali a raiz da planta. Então, os sintomas observados pelos ataques de nematóides na área, eles são também reflexos. Quando você observa ali plantas menos desenvolvidas, com amarelecimento, aquilo ali é um sintoma secundário. Agora, a segunda classificação que nós vamos falar, então, com relação, vamos revisar aqui, a classificação de sintomas com relação à localização dos sintomas, primário e secundário. Primário, quando o patógeno está na estrutura que está sendo afetada, está na estrutura onde está sendo observado o sintoma. O patógeno está afetando folha, você observa o sintoma na folha. O patógeno está afetando fruto, você observa o patógeno, o sintoma ali no fruto. O patógeno está associado, causa uma podridão no tubérculo, você observa o sintoma no tubérculo. Isso é sintoma primário. Sintoma secundário, uma bactéria, por exemplo, que causa o greening, né? Você observa o sintoma nas folhas, só que ela está afetando o sistema vascular da planta. Então, o órgão afetado está distante do órgão onde está se manifestando o sintoma. Então, isso é um sintoma secundário ou de reflexo, ou chamado sintoma reflexo. A segunda forma de classificar sintomas é com relação às alterações produzidas no hospedeiro. E ela se divide, essa classificação, em duas, em sintomas habituais e sintomas lesionais. Os sintomas habituais, eles se dizem a respeito de alterações, por exemplo, no desenvolvimento da planta, planta com nanismo, planta com folhas encarquilhadas, plantas com alguma deformação em fruto, em flores, que modificam o hábito natural de desenvolvimento ou dos órgãos daquela planta. Tem uma alteração na morfologia das estruturas da planta. Isso é um sintoma habitual. Muito comum ser observado alterações aí, morfológicas de doenças causadas por vírus, que causam encarquilhamento, deformação de frutos, diversos tipos de vírus, né? Mas muitos vírus aí, vírus que são sistêmicos, né, na planta, podem causar esse tipo de sintomas habituais, mas não somente, tá bom, pessoal? Tem fungos, tem bactérias que também podem causar aí sintomas habituais. Aqui nós temos o exemplo do nanismo amarelo, que é no trigo, né, que é causado pelo vírus, por um vírus, e observa as plantas aqui no centro, né, plantas com menor desenvolvimento. A transmissão desse vírus para o trigo é feita por pulgões, tá? Os pulgões que transmitem esse vírus para as plantas de trigo. Então, quando a planta desenvolve menos do que as plantas sadias, observa que as plantas com desenvolvimento normal e aqui plantas no centro com desenvolvimento menor. Isso é um sintoma habitual. O desenvolvimento da planta está sendo afetada pelo um agente causal abiótico, por um vírus. Sintomas lesionais. Sintomas lesionais, pessoal, entra as necroses, as podridões nos frutos, tudo aquilo que é bem visual, que é uma lesão mesmo observada. Aqui nós temos sintomas de mídio no cacho de uva, causado por um fungo, né? O Plasmapara viticola. Aqui nós temos a antracnose do mamoeiro, que inclusive eu mostrei para vocês quando a gente acabou de falar ali de postulados de Koch, né? Essas necroses aqui no fruto são sintomas lesionais. Quando você observa na própria folha da soja, com a ferrugem da soja, é um sintoma lesional, aquela necrose. Um fruto de tomate que você comprou aí, na hora que foi utilizar na cozinha, você viu ali uma lesão, uma necrose ali na casca. É um sintoma lesional. Agora, já quando você compra ou vê no mercado
Uma abobrinha, por exemplo, toda deformada, com a sua conformação de formato diferente do normal, já é um sintoma habitual. Modificou o formato daquele fruto. Geralmente ocorre por vírus, né? Quando você tem abobrinha deformada, podendo ser outras causas, mas geralmente viroses, né? Então, pessoal, hoje nós vamos se atentar a essas duas classificações. A classificação dos sintomas com relação ao patógeno e a classificação com relação à alteração produzida no hospedeiro habitual, que modifica a forma de folhas, o crescimento da planta, o formato de fruto fica deformado, e os lesionais, que são as necroses, que são ali lesões mesmo sobre o tecido. Na aula de quinta-feira, nós vamos falar sobre a classificação que é mais robusta, né? Que vamos gastar um bom tempo aí para falar dela. Que é uma classificação mais completa de sintomas. Que é a classificação segundo, que leva em consideração a estrutura ou processo na planta afetada. Por exemplo, afeta a fisiologia da planta, a morfologia, a nível celular. Então, nós vamos estudar esses sintomas de começar a estudar na quinta-feira. Vamos levar uns 2 dias aí para estudar de forma mais tranquila esses sintomas. Essa classificação com relação à estrutura ou os processos afetados pelo micro-organismo. Bom, finalizamos aqui a nossa parte teórica da nossa aula de hoje.